Banaz era um simples comerciante da capital real Paluma. Ele era famoso por ser sempre gentil com todos os semi-humanos, uma raça conhecida por serem semelhante aos homens, mas ainda assim, com formas diferentes. E essa diferença fazia com que os humanos os tratassem como escravos. No entanto, após ser gentil e recompensar todos por seu trabalho, Banaz é rodeado por uma estranha luz que o teleporta para um templo, onde um velho o recebe no reino mágico de Clirod como o grande herói. Confuso, Baza lhe diz que ele não é um herói, mas sim um simples comerciante. Porém, o velho não se convence e continua seu discurso. Ele diz que estão gratos por ele ter vindo os ajudar na luta contra o exército das trevas. Assim esse mundo poderia se livrar do mal. Neste momento, uma garota sobe até o altar enquanto o velho diz que irá testar seu poder. Surpreso, Baza resiste até que a garota o guie ao cetro. Enquanto a avaliação acontece, o velho lhe diz que entre vários heróis testados, ele foi o escolhido por seu coração. No entanto, após ajudar o reino a derrotar as trevas, ele será mandado de volta com muitas bênçãos dos deuses desse mundo. Porém, assim que uma luz surge, as habilidades de Baza são reveladas sendo tão baixas, que nenhuma bênção divina lhe foi dada. Surpresos, os magos ficam nervosos por terem falhado pela 109ª vez. Baza, notando o desconforto de todos, tenta pedir para ser mandado de volta, mas de repente, um grito de espanto atrai a todos para um rapaz loiro. Esse era o grande herói encontrado para salvar o reino. Nesse momento, Baza é ignorado por todos que resolvem fazer uma comemoração para o novo herói, o que deixa Baza triste por ser ignorado, afinal ele apenas deseja pedir para voltar para seu mundo. No entanto, ele sabe que nesse momento, todos estão comemorando a chegada do grande herói extremamente habilidoso. Ao amanhecer do outro dia, Baza finalmente consegue uma audiência com o rei. Porém, as notícias não são boas. O conselheiro informa que nesse momento, os portões dimensionais foram fechados, então não tem como ele voltar para casa. Bom, o conselheiro reconhece que a incapacidade de Baza retornar para sua terra é um fracasso por parte do reino. Então, acreditando que poderiam compensar esse erro, Baza recebe o direito de viver e residir na Floresta de Laveza, uma floresta localizada ao norte do reino. No entanto, isso tem um preço, onde Baza jamais deve falar sobre esse erro a ninguém. Em seguida, os guardas o levaram até uma carroça guiada por uma salamandra humana, mas quando Baza tenta fazer amizade com o guia, o cara simplesmente o ignora. Porém, pensando que seria uma boa ideia perguntar se ele era um escravo do rei, Baza o questiona. E adivinha, funcionou. Ele consegue ativar a curiosidade do lagarto. Então Baza explica que em seu mundo, é comum semi-humanos fazerem contratos como familiar dos humanos. Em resposta, ele gargalha enquanto diz a Baza que ele veio de um mundo horrível. Nesse momento, o lagarto resolve encerrar a conversa e seguir as ordens de não conversar com sua carga. Os dias se passam enquanto eles viajam, e por mais cansativo que fosse ficar preso em uma lata de sardinha, Baza consegue resistir. 20 dias depois, eles finalmente chegam à floresta. Nesse momento, o lagarto entrega uma bolsa dimensional para Baza contendo os suprimentos necessários para uns dias. Esse presente foi enviado pelo próprio rei como desculpas, mas antes de partir, o lagarto lhe diz para ficar longe dessa floresta, pois há rumores da chegada de soldados das sombras. Agora sozinho, Baza testa sua nova bolsa se impressionando ao notar que o sistema é o mesmo de seu mundo. Ele escolhe pegar uma espada para ver. Por sorte, sua escolha foi certeira. Nesse momento, 3 lodos saltam sobre ele. Baza, mesmo surpreso, consegue reagir rápido eliminando a todos. No entanto, sua espada quebrou com os ataques, mas é aí que o sistema abre lhe notificando que subiu de nível. Surpreso, Baza percebe um estranho símbolo nos status, mas de repente, o sistema lhe oferece a opção de ativar o modo de voz, o qual Baza ativa. Nesse momento, uma voz vinda do sistema lhe apresenta todas as suas novas habilidades adquiridas. Ela lhe diz que a habilidade Atração de Monstros está ativa. Surpreso, Baza percebe que foi por esse motivo que os slimes que são passivos resolveram lhe atacar. Mas ainda cansado da longa viagem, ele resolve procurar um local para dormir. Porém, o sistema o alerta sobre a alta concentração de malicium na floresta, uma substância líquida ou gasosa expelida por monstros do tipo demônio. Mas ainda assim, Baza insiste em ficar na floresta, então o sistema lhe oferece a opção de uma resistência mágica custando 1/3 de sua magia. Mesmo sem ter ideia da sua reserva mágica, Baza aceita a opção. De repente, uma grande onda de magia cria um grande clarão de luz. Ao se dissipar, o sistema notifica do sucesso. No entanto, o sistema de níveis trava, fazendo com que Baza comece a upar infinitamente seu nível. Ao mesmo tempo no reino, a primeira princesa questiona o rei sobre o porquê enviou um convocado para a floresta ao norte, quando a floresta está servindo de base para as forças das sombras. Nesse momento,
O conselheiro vem até o rei com notícia que o grande feitiço de purificação foi ativado. Surpreso, o rei fica feliz ao pensar que o grande herói já conseguiu dominar essa técnica. No entanto, o conselheiro lhe diz que o feitiço foi desbloqueado ao norte na floresta, e não ao sul para onde o herói está viajando. De volta ao norte, Baza fica surpreso ao perceber que evoluiu mais de 300 níveis em poucos segundos. No entanto, sua surpresa só aumenta quando ele percebe que sua mana também restaurou de forma rápida. O sistema o informa que ele pode usar o teleporte quando desejar para ir à capital real. No entanto, ele sabe que foi proibido de ir lá. Por sorte, o sistema tinha uma solução, ele lhe oferece a opção de disfarce. E assim que Baza o testa, ele se transforma em uma bela donzela com muito status. Após testar seu disfarce, Baza decide testar seu teleporte. Mas assim que chega à capital, Baza tem uma ideia, e tenta dizer ao sistema para o teleportar para seu mundo original. Mas quando não consegue, ele resolve ir até a guilda se registrar para ganhar uns trocados. Por sorte, a recepcionista é gentil e lhe explica tudo sobre a guilda. Baza então se registra como Fliodono, mas assim que conclui sua inscrição, uma garotinha chama sua atenção. A pequena estava tentando encontrar uma escolta até as proximidades da floresta ao norte, mas devido aos rumores, os aventureiros se recusaram a ajudá-la. Baza, gentil como sempre, vai até ela se oferecendo para lhe ajudar. Ele diz a ela que possui magia de teleporte, então será rápido a viagem. No entanto, os demais aventureiros ouvem sobre sua habilidade ficando surpresos, o que faz Flio se perguntar se é uma habilidade rara. Mas é aí que Balirosa, uma guarda real, se aproxima dele. Ela o questiona sobre o que ele realmente pretende com a garota, afinal ele não parece alguém que possa usar habilidades avançadas. Nesse momento, várias garotas se aproximam dele pensando que ele possa ter segundas intenções. Nervoso, Flio convida todas para virem juntos se quiserem ver a verdade. Surpresas, elas aceitam. Agora do lado de fora, Flio se teleporta com elas até a fronteira com a floresta, o que as surpreende. A pequena Loli se aproxima dele pensando que ele é um grande mago. No entanto, a cavaleira se curva pedindo desculpas assim como as outras. No entanto, a garotinha diz que a proteção de Malicium foi removida. Nesse momento, quando ele iria explicar tudo, o sistema lhe impede de falar. Nesse momento, Bali passa por ele sacando sua espada assim como as outras garotas que se colocam em guarda. Ela ordena para que a pequena revele sua identidade. Ela diz que desde o começo apenas a intenção de querer vir até essa floresta já era suspeita. Nesse momento, ela sorri enquanto se surpreende com a ousadia de ser desafiada pelos humanos. Ela então se apresenta como Fenris, a irmã mais nova do Fengaril. Ao vê-la se transformar, todos paralisam cientes que ela é de alto nível. Assim que se revela, Fenris explica a todos que ela só estava traindo alguns lanches para seu acampamento. Nesse momento, ela libera um gás de Malicium impossibilitando as garotas de se moverem. No entanto, ela se surpreende ao notar que Flio não foi afetado. Por sorte, Baza pensa rápido e assim que nota que elas serão mortas, ele ordena ao sistema para teleportar as garotas de volta à cidade. Surpresa, Fenris elogia sua ousada burrice por não ter fugido junto. No entanto, Baza diz que escolheu ficar, apenas para testar seu poder em seu novo saco de pancadas. Disposto a lutar até o fim, Baza decide testar seu novo arsenal. Ele aproveita o avanço da Fenris para usar seu salto meteoro desviando dela. Irritada, ela avança novamente, mas Bana usa sua barreira de terra bloqueando. Em seguida, Baza ativa sua técnica de gravidade zero puxando a Fenris para o chão. Nesse momento, o sistema lhe recomenda a técnica de subjugação, mas temendo se tornar aquilo que sempre repudiou, Baza se nega a utilizá-la. Ao mesmo tempo, Fenris continua tentando ativar alguma magia para se opor à grande pressão da gravidade negativa de Baza. No entanto, assim que sua mana acaba, ela desiste pedindo a Baza para matar. Surpreso, Baza diz que odeia lutar para início de conversa, então ele resolve desativar sua habilidade para ela ir. Surpresa, Fenris lhe questiona o motivo pelo qual está poupando, quando ela é um demônio inimigo dos humanos. Em resposta, Baza diz a ela que não se importa quem é humano e quem é demônio, afinal ele apenas quer viver em paz e voltar para casa. Ainda surpresa, Fenris o chama de ingênuo enquanto desfaz sua transformação. Ao vê-la com seu drama, Baza cobre sem graça enquanto a diz que ela pode ir para onde quiser, contanto que pare de atacar os humanos. Nesse momento, Baza tenta pegar uma roupa para ela, mas Fenris acaba adormecendo devido ao esgotamento de sua mana. Baza então resolve armar um acampamento por hora, mas ele fica curioso sobre o motivo dele possuir magias tão poderosas. Nesse momento, seus pensamentos são interrompidos quando Fenris surge atrás dele. Surpreso, Baza pergunta a ela se a magia de cura funcionou. Em resposta, Fenris lhe diz que sim. Nesse momento, ela se ajoelha enquanto diz a ele que promete nunca mais atacar os humanos. E enquanto segura sua mão, Fenris jura servi-lo para sempre como uma serva leal e amante. Afinal, se fosse qualquer outro, ela teria sido morta ou até pior.
mas Baza diz a ela que não precisa de uma escrava. Nesse momento, Fenris tenta usar sua fofura para lhe convencer a aceitá-la, mas assim que percebe que não irá funcionar, Fenris lhe diz que irá tirar sua própria vida se não puder servi-lo, sem saída. Baza aceita ela como sua companheira. Após o ocorrido, os dois se sentam ao redor da fogueira, onde Baza revela a ela que ele foi convocado de outro mundo como candidato a herói, mas como não foi aceito e não podia voltar para casa, ele foi enviado para morrer, e por esse motivo ele precisou mudar sua aparência. Ao ouvir tudo, Fenris lhe diz que os lupinos costumam dedicar sua vida àqueles que se tornam seu mestre. Ao mesmo tempo, no Castelo Real, o rei pergunta ao grande herói sobre sua última campanha, mas o herói o interrompe-lhe dizendo que os soldados quebraram a formação assim que avistaram o primeiro inimigo. No entanto, assim que o herói sai, o guarda revela que o herói passou o tempo todo na retaguarda enviando os soldados para a vanguarda, e assim que os homens começaram a morrer, ele fugiu, deixando todos para se virarem por conta própria. Agora na cidade, os dois passam pelo mercado, mas assim que um dos mercadores os chamam de casal, Baza considera a ideia de se passarem por marido e mulher, assim seria mais fácil se disfarçar, ao invés de Fenris ficar atrás dele lhe chamando de mestre. Ao ouvir isso, Fenris fica contente ao saber que será vista como a esposa de seu mestre, afinal não existe maior honra para uma mulher lupina que ter um marido forte. A seguir os dois vão até a guilda para Fenris se registrar, mas assim que ela nota um tipo de medalhão, Baza diz a ela que isso é usado para criar um registro, igual ao que ele tem. Nesse instante, os medalhões fazem Fenris se lembrar do casamento de sua raça, onde cada um engole um osso de sua caça como símbolo de união, o que deixa Baza preocupado ao imaginar que ela possa querer que ele engula um osso. Por sorte, a recepcionista surge perguntando qual nome ela gostaria de se registrar, mas quando Fenris iria se apresentar como uma Fenrir, Baza a interrompe-a chamando de Rhys. De repente, um chamado de emergência surge. A recepcionista anuncia que vários ursos do caos estão causando problemas ao norte, mas quando ninguém se voluntaria por medo, Rhys convence Baza a aceitar a missão. Mas assim que chegam, os dois se deparam com as 4 garotas que ele salvou. Baza então usa sua magia de relâmpago para derrubar todos, mas assim que um último sobra, Rhys avança o derrubando. Surpresas! As garotas tentam entender o que aconteceu até que avistam Frio. Felizes, elas lhe agradecem por salvá-las novamente, mas a presença de Rhys as deixam curiosas. E Baza nota isso, então ele apresenta Rhys como sua companheira de viagem, o que a deixa triste por não ter sido apresentada como esposa. No entanto, um pobre urso escolhe a hora errada para tentar um ataque sorrateiro, mas ao ver a ira dela, o mesmo cai no chão se rendendo. Rhys então dá a ideia de colocarem o urso como um novo subordinado, mas Frio não gosta da ideia de ter escravos, então ele transforma o grande urso em um animal de estimação, e aplica uma magia de restrição para impedir que ele ataque os humanos. No entanto, Frio sabe que um urso do caos é muito intimidador, então ele transforma o urso em um único coelho. Por outro lado, as garotas ficam assustadas com o nível de poder deles para considerar um monstro como animal de estimação, mas ainda assim, eles são uma grande oportunidade de aprendizado. As garotas então se apresentam formalmente a Frio e explicam suas classes e habilidades. Balirossa explica a Frio que atualmente, o grande herói teve suas forças derrotadas por ursos psicóticos, então o mesmo se trancou na fortaleza até que os soldados consigam enfrentar um urso e vencer. Balirossa então explica que elas precisam de ajuda para ficarem mais fortes. Ao ouvir seu pedido, Frio entende o lado delas. Por outro lado, Rhys enciumada não gosta muito da ideia, e bom, Frio compreende a raiva dela, então ele explica às garotas que Rhys é sua esposa. No entanto, após ser apresentada como esposa, Rhys concorda em aceitar que Frio as treine, afinal como uma boa esposa, ela está feliz em saber que seu poderoso marido está ajudando os necessitados. Frio agora mais tranquilo aceita o pedido das garotas, as deixando felizes. No entanto, acampar em meio a essa floresta é muito perigoso, então as garotas perguntam se podem viver em um espaço na casa e ajudarem com os deveres do lar. Mas antes que Frio fale algo, Rhys aceita o pedido sabendo que menos tarefas significa ter mais tempo livre com seu amado. Ao mesmo tempo, no castelo do Lorde Mal, Usiminas, uma espiã, relata que a magia de purificação que dizimou as forças de Fengaril não foi lançada pelos magos do reino, mas sim por um indivíduo desconhecido. Curioso com esse humano poderoso, o Lorde Mal ordena a Usiminas para capturá-lo e trazê-lo até o castelo. No dia seguinte, Frio acorda com uma bela surpresa. No entanto, Frio se lembra da noite anterior, onde Rhys lhe disse que a partir de hoje, ela pertence a ele como mulher. Mas quando ele tentou dizer algo, Rhys pensou que ele não tenha gostado dela. Então Frio acabou criando mais problemas para resolver. Por outro lado, Rhys lhe avisa que já está pronto o café e se aproxima dele para lhe ajudar a se trocar. Mas de repente, Bali abre a porta no momento errado e fica sem graça após entender tudo errado.
Agora no campo, Bali e as garotas se preparam para o treino contra o urso apocalíptico. No entanto, devido à grande diferença de poder entre eles, as garotas ficam sem mana, antes mesmo de conseguirem causar algum dano a ele. De volta a casa, Fleo surpreende as garotas com um quarto e camas para elas, pois tudo isso foi possível graças à missão bem-sucedida contra a horda de ursos do dia anterior. Nesse momento, Rhys surge chamando para a cozinha. Lá de forma fofa, Rhys diz a todos que ela preparou grandes peças de carne para comemorarem a nova casa. Mas a falta de habilidades e bom senso culinário viram um problema, então Fleo e Bali decidem cozinharem as peças de carne. Por outro lado, Rhys se recusa a acreditar que carne cozida com mato pode ser algo delicioso, como se fosse uma boa peça de carne fresca. Porém, assim que ela prova um pouco, Rhys fica surpresa com a explosão de sabores que se formam. Agora na cidade, algumas pessoas ficam desconfiados com a alta quantidade de ursos trazidos por um único grupo. Por outro lado, não é apenas a atenção dos aventureiros que foi chamada, mas também da coroa que agora querem que Fleo vá ao castelo treinar os soldados que servem ao herói. Mas Fleo considera que treinar os soldados possa ser algo bom para os humanos se defenderem. Por outro lado, ele sabe que essa guerra não pertence a alguém de outro mundo. Ao mesmo tempo, Rhys aproveita o tempo sozinha para tentar aprender a cozinhar, mas as coisas não são tão fáceis para alguém criada como soldado. Porém no castelo, o herói recebe a notícia de uma turbinada que existe um grupo capaz de lidar com os ursos do caos, então ele ordena que eles sejam trazidos até ele. Um mês depois, outra caravana vai até Fleo com um convite para o grupo do herói, mas Fleo novamente nega outro convite. Em seguida ele vai até Bella para lhe dar um anel com auxílio de mana, assim ela poderia expandir sua energia mágica. Mas assim que Fleo se vira para ir, Bella resolve mudar o anel para o dedo anelar, mas de repente, Rhys surge advertindo para não fazer isso. No entanto, um grito de Bali chamando por Fleo chama a atenção de todos. Irritada, Rhys surge salvando enquanto a diz para parar de se fazer de indefesa quando já consegue derrotar monstros de nível C. Ao anoitecer, Rhys finalmente coloca todo o seu treino em prática, surpreendendo a todos. Ela revela a Fleo que durante os últimos dias enquanto ele ia à guilda, ela foi às aulas de culinária. E por mais que de início tenha achado difícil, ela percebeu que poderia usar magia para cozinhar, mas com o tempo, ela percebeu que cozinhar é uma forma de expressar seus sentimentos por quem ama. Ao mesmo tempo, o Liminas observa a casa à distância até que confirma que Rhys é na verdade Ferns, porém, a mesma surge atrás dela surpreendendo. Agora na casa, Fenris a questiona o que ela faz ali. Em resposta, ela diz que veio apenas observar. Mas é aí que Uli fica curiosa sobre como um humano fica tão tranquilo no meio de dois demônios. Ela pergunta a Fenris o que ela faz ali, e em resposta, Fenris a diz que agora ela resolveu viver ao lado de seu marido como uma dona de casa. Surpresa, Uli usa seu olhar de avaliação, mas assim que não consegue ver nada de Fleo, ela pergunta o que aconteceu com os monstros da floresta local. Em resposta, Fleo diz a ela de forma casual que ele eliminou todos quando usou a técnica de purificação há um mês atrás. Surpresa, Uli questiona a Fenris como ela pode conviver com o responsável por matar seu irmão e todos de seu clã que estavam na floresta. Surpreso, Fleo questiona a Fenris se isso é verdade. Em resposta, ela diz que são poucos os humanos capazes de usar a técnica de purificação, então ela admite a Fleo que suspeitava que ele fosse o culpado. No entanto, ela diz que se seu irmão sendo um dos 4 grandes não foi capaz de fazer nada, ela muito menos seria. Por outro lado, ela diz que escolheu se tornar sua serva e esposa, por admirar sua grande força. Nesse momento, as outras garotas surgem após ouvirem a conversa e descobrirem que Rhys é a grande Fenris daquele dia. Mas é aí que Uli percebe que Fleo é uma ameaça aos demônios, assim como Fenris que agora mudou de lado. Então ela bola um plano para eliminar os dois rapidamente. Ela convida Fleo para um duelo amigável, até que um desista ou caia. Após aceitar, Uli salta lançando sua técnica sobre ele. No entanto, assim que Fleo percebe que Rhys também era o alvo, ele imediatamente cancela o ataque de Uni enquanto aprende com sua técnica. Ele diz a Uni para não tentar atacar Rhys novamente, a menos que queira virar história. No dia seguinte, Fleo revela tudo para as garotas e diz a elas que está tudo bem caso elas queiram ir e relatar ao reino. Rhys também se desculpa pelo ocorrido. Mas para surpresa deles, as garotas dizem que irão manter os segredos deles, mesmo que Rhys seja na verdade Fenris. Afinal, no último mês, todos viraram uma família. De repente, a conversa deles é interrompida quando Uli surge comandando a divisão de dragões que foi responsável por eliminar várias divisões dos humanos no passado. Uli oferece misericórdia a eles, caso todos se curvem ao Lorde Mal. No entanto, Fleo fica feliz ao ver um dragão, o que irrita Uli fazendo com que ela inicie o ataque. Mas dessa vez, Baza não espera, e usa sua técnica Martelo Divino para abrir fendas que disparam vários relâmpagos matando os dragões na vanguarda. Os que restaram, começaram a se afastar deixando Uli para trás.
Mas assim que Bloom diz que deveria ter jogado sua enxada para obter o título Matadora de Dragões, Fliu a diz para jogar sua lança em um que restou. Assim que ela o faz, Fliu lança uma magia de suporte fazendo a lança perfurar o dragão, permitindo Blood ganhar o título. No dia seguinte, Baza diz a Rhys que colocou uma barreira ao redor da casa, então caso algum invasor surja, ele saberá, mas Rhys diz ansiosa que ela mesma irá lidar com o Lee, caso ela volte. Na casa, as garotas se acomodam ao redor de Bloom que estava olhando seu novo título, mas é aí que Bali resolve ir treinar, deixando as garotas admiradas com seu empenho rigoroso em sempre evoluir. No entanto, Bali se afasta assim que se lembra que o conquistar o título de Matador de Dragões permite que um simples plebeu se torne um nobre. Bom, o título também inclui a opção de restaurar o nome de uma família, o que lhe permitiria restaurar o nome da sua. Mas de repente, um homem surge atrás dela perguntando pelo dono da casa e sua esposa. Nesse momento, Bali saca sua espada enquanto questiona o homem sobre o que um membro do exército demoníaco quer com eles. Surpreso, ele admite que é um demônio, mas diz a ela que não veio lutar. Ele diz a Bali que se chama Gozal e pede para ela marcar um encontro com eles e vai embora. Nesse momento, Baza e Rhys surgem, então Bali conta a eles que um demônio chamado Gozal passou por ela. Baza então diz a ela que assim que ele recebeu o alerta, o sistema lhe disse que esse Gozal era alguém com título de Lorde Demônio. Surpresa, Bali paralisa ao perceber para quem ela apontou sua lâmina. Dias depois, Gozal vem para conversar com Fliu. No entanto, Bali acaba sendo convidada a participar da reunião por livre e espontânea pressão. Por outro lado, Gozal vai direto ao ponto e convida Fliu para se unir a seu exército, mas Fliu rejeita seu pedido, alegando que não se importa com os motivos desse mundo estar em guerra, contanto que não venham lhe incomodar. Surpreso, Gozal pergunta a Rhys se ela não contou a história da guerra. Em resposta, Rhys lhe diz que não viu motivos para isso, afinal Fliu não quer lutar. Gozal então diz que tudo começou há 500 anos. Quando um homem de outro mundo chegou, ele quis conquistar todo o mundo, mas como naquela época os monstros eram perseguidos pelos humanos, os monstros se uniram ao forasteiro que assumiu o título de primeiro Lorde Demônio, dando início à guerra entre humanos e demônios. Por outro lado, Gozal revela que ele não tem o desejo de conquistar o mundo ou continuar com a guerra, mas ainda assim, ele tem seus deveres como tal e ativa sua energia massiva para tentar convencer Fliu a se unir a ele, mas quando Fliu ainda recusa, Gozal se acalma e começa a rir. Fliu então lhe agradece por se portar, lhe dizendo que detestaria ter que eliminá-lo ali. Gozal se levanta para ir surpreso ainda mais por Bali também não ter emitido nenhum tipo de medo por sua energia. No entanto, a alma da garota já nem estava mais no corpo. No dia seguinte, Bali acorda após se recuperar do susto, mas assim que chega à cozinha, ela se depara com Rhys brigando com Gozal por aparecer no horário do café. Mas é aí que as coisas complicam. Os dias se passam, e dia após dia, Gozal tentam de todas as formas conversar com Bali, que sempre sai correndo usando alguma desculpa de trabalho, mas devido a essa constante visita para conversar com ela, um dos espiões do rei os vê e leva a informação à coroa. Irritado, o rei considera que Fliu tenha negado seu convite para se unir ao exército demoníaco, e por mais que sua filha princesa tente lhe dizer que isso pode ser um engano, a mula do grande herói surge aconselhando ao rei para usarem a força contra Fliu. De volta a casa, Rhys descobre que Baza está se empenhando para conseguir trabalhar como artesão de armas para conseguir dinheiro para manter todas bem. No entanto, Rhys sabe que caso ele tivesse aceito o convite para trabalhar com o herói, ele estaria ganhando muito dinheiro sem fazer esforço. Ela então pergunta a Baza se o motivo dele rejeitar se unir à coroa é devido a ela ser uma ex-demônio. Em resposta, Baza diz que não. Ele revela que sabe muito bem o tamanho de seu poder, então deve permanecer neutro sem escolher um lado. De repente, Billeri surge chamando por Fliu. Assim que a seguem, eles se deparam com o grande herói seguido por um imenso exército. O herói diz a Fliu que eles estão aqui para executar todos por alta traição. Ele revela que seus batedores avistaram um demônio vindo constantemente até sua casa. E como Fliu recusou o convite da coroa, ele foi considerado traidor do reino. No entanto, o herói oferece a opção para Fliu se unir a ele nesse momento. Mas Fliu novamente recusa o convite. Ele diz ao herói que não está do lado de ninguém, apenas quer ficar neutro. Nesse momento, Fliu se vê obrigado a tomar uma decisão rápida. E como ele não queria um conflito nem se unir a ninguém, ele decide transportar a casa para outro lugar. Mas antes que isso aconteça, as garotas pedem a Fliu para as levar junto com ele. Elas revelam que foram criadas com a ideia que deveriam lutar contra os demônios, mas durante os últimos dias, a convivência com Rhys as fizeram repensar seus costumes. Contente, Fliu inicia sua técnica de teleporte. Ao vê-lo, o herói fica nervoso ao ver que Fliu pode usar uma técnica avançada que nem mesmo ele ou os grandes magos do reino conseguem usar. Assim que a grande luz some, todos ficam surpresos ao ver que até mesmo as plantações e a casa sumiram. Nesse momento,
O guarda avisa ao herói sobre o demônio que sempre os visitava chegou, mas assim que Gozel viu que a casa sumiu, ele se enfurece enquanto usa sua mana para ordenar aos demônios para atacarem o reino mágico de Clyrod, como retaliação ao sumiço de Flio e as garotas. Agora ao sudoeste do reino, Flio estabelece um novo lugar para todos viverem longe da capital. De volta à capital, um oficial informa ao rei que as forças do reino começam a cair uma atrás da outra. O rei, ciente da situação delicada, pergunta sobre o grande herói, mas assim que descobre que ele se mantém trancado na Fortaleza Sul, o conselheiro, em busca de uma saída desesperada, recomenda ao rei para usarem um feitiço de purificação. No entanto, o rei sabe que o custo será muito alto, o que deixará o reino sem magos, mas ainda assim, ele concorda e se une aos outros magos para iniciarem a purificação. Mas não muito longe da capital, o rei Mal ordena para que suas forças recuem para não serem pegas pela técnica. No entanto, após lançarem a purificação, todos os magos, incluindo o rei que também é um, acabam entrando em um sono de restauração que dura 3 meses. Por sorte, a técnica garantiu ao reino que toda a área fique purificada, impedindo que os demônios se aproximem do reino por alguns meses. Agora, sem um líder para governar, a primeira princesa decide assumir o papel de rainha provisória, e como primeira ordem, ela remove todos os títulos e bens dados ao grande herói por ter se escondido mais uma vez. No entanto, ela sabe que o reino está muito fragilizado pela guerra, mas ainda assim, o herói era mais um peso para a coroa. Mas quando um dos conselheiros pergunta a ela se devem convocar outro herói, a princesa lhe diz que não possuem magos para isso, mas ainda existe uma possibilidade disponível. De volta ao enredo, Flio retorna para casa, onde é recebido por Rhys, que lhe pergunta se ele quer almoçar, tomar um banho, ou desenvolver um drama com ela. Ao anoitecer, Flio pensa sobre o dia, e reflete sobre como Rhys está se esforçando muito para se adaptar a essa rotina dos humanos. Mas assim que ele iria agradecer ela por tudo, ele nota que Rhys já estava dormindo. Ao amanhecer, as garotas aconselham Flio a levar Rhys para um encontro, mas assim que Flio fica em dúvida, ele percebe que Rhys está toda ansiosa para um encontro romântico. Agora na cidade, os dois aproveitam o passeio enquanto olham todas as novidades da nova cidade, mas durante o caminho, uma barraca de joias chama a atenção deles. Nesse momento, a gentil senhora diz a Rhys que a joia combina com seu cabelo branco. Ao ouvi-la, Flio decide presentear Rhys com a joia assim que ela demonstrou interesse. De volta a casa, Rhys fica toda encantada admirando seu novo broche de presente, o que deixa as outras curiosas para saberem mais. No entanto, ao anoitecer, Flio se surpreende ao ver que Rhys decidiu ir dormir ao seu lado. Ao mesmo tempo, no castelo, o desgenial do herói resolve invadir o castelo para buscar alguma relíquia capaz de ajudá-lo a derrotar o Lorde Mal, e é aí que uma voz chama por ele. Surpreso, o herói resolve seguir a voz até uma espada na pedra, mas assim que ele vacila, a voz fere seu ego, lhe chamando de covarde. Irritado, o ex-herói remove a espada do selo. Nesse momento, uma onda de vento surge, revelando uma bela mulher que se apresenta como Ia. Ela pergunta ao herói quem foi que a libertou. Em resposta, o herói diz que foi ele. Contente, e oferece a ele 3 desejos. Ao ouvi-la, o herói faz seu primeiro pedido. Ao mesmo tempo, no Salão Real, uma grande sacerdotisa é chamada para ajudar na proteção do reino enquanto os magos estão se recuperando, mas é nesse momento que vários colares surgem em todos. A princesa, ciente dos novos problemas, ordena aos guardas para irem à Sala das Relíquias e prender todos lá. Ela revela a todos presentes que há muito tempo atrás, o rei de Clyrod queria vencer o Lorde Demônio rapidamente. Então ele fez um acordo com a maga Jean, que cobrou várias vidas como sacrifício para conceder seus desejos. A princesa pergunta a Úrsula sobre uma forma de lidarem com Jean antes que ela finalize o pedido e todos paguem com as cabeças. Úrsula então recomenda a princesa para encontrar o verdadeiro herói que já foi convocado pelo reino, um jovem chamado Flio, que nesse momento se encontra a oeste do reino. Um dos conselheiros recomenda o envio imediato de tropas, mas a princesa, ciente que enviar tropas deixaria o reino mais exposto ainda, diz a todos que ela mesma irá atrás do verdadeiro herói. No oeste, Flio, Rhys e Bali retornam para casa após Flio conseguir realizar a venda de seu primeiro escudo de dragão, dando início à sua carreira como mercador, mas é aí que Rhys diz a ele que está feliz por sua conquista, mas ela revela que se sente triste por passarem menos tempo juntos. De repente, o sistema ativa alertando Flio sobre um perigo. Nesse momento, Jean Ia surge perguntando se Flio era ele. Mas Flio rapidamente a pergunta o que ela quer. Nesse momento, Ia confirma seu alvo e avança para matar Flio. No entanto, Rhys se joga na frente recebendo todo o golpe. Desesperado, Flio tenta usar sua magia de cura, mas ela não funciona em ferimentos mortais. Nesse momento, Ia aproveita a distração de Flio e lança outro ataque neles, mas dessa vez, Flio a bloqueia com seus escudos, permitindo ao sistema de absorver o ataque. Assim o sistema adiciona a magia de Ia ao seu arsenal. Nesse momento,
Fliu se sente um fracasso por ser incapaz de proteger a pessoa que jurou viver ao seu lado, mesmo quando ele foi o responsável por tirar tudo dela de uma vez. Irritado, Fliu decide transformar toda a sua dor em vingança. Ao levantar, Fliu inicia sua técnica de reversão temporal para mudar os últimos minutos, surpreendendo Ia. Nesse momento, Fliu acerta um soco em seu rosto a jogando longe. Irritada, Ia tenta dizer que ela é a dominadora de toda a magia do mundo, mas Fliu a manda se calar enquanto a pisa. Nervosa, Ia tenta verificar as habilidades de Fliu, mas assim que o faz, ela percebe que Fliu possui o controle infinito de poder. Ao mesmo tempo, Riz desperta totalmente curada. Surpresa, ela pergunta por Fliu, mas assim que Bali a diz, Riz fica encantada ao ver que Fliu está sendo cruel por sua causa. No entanto, ela se lembra do dia em que lhe conheceu, onde Fliu lhe disse que não deseja lutar ou matar. Ia, por outro lado, não consegue reagir ou se defender de nenhum golpe de Fliu. Ela tenta pedir por misericórdia, mas Fliu, ainda irritado por Riz, a levanta para lhe finalizar. Por sorte, Riz vai até ele para lhe abraçar. Ela diz que está feliz por vê-lo lutar por ela. No entanto, ela diz que é muito difícil saber que foi a responsável por fazê-lo sujar suas mãos de sangue, quando ele nunca quis ferir alguém. Surpreso com suas palavras e em vê-la bem, Fliu volta ao normal enquanto a abraça. Ao mesmo tempo, uma pequena comitiva da princesa se teleporta até a cidade para procurar por Fliu, mas é aí que todos os colares da decapitação desaparecem. Porém, no castelo, os guardas tentam entrar na sala das relíquias, mas assim que o ex-herói reclama que Jin o enganou, uma névoa surge atrás dele indo até Tsuya. Nesse momento, uma voz diz que está grata por seu novo corpo físico, mas prefere suas roupas antigas. Surpreso, o ex-herói pergunta se Tsuya ainda está ali, mas a misteriosa maga se apresenta como Damalinas, a grande maga da meia-noite. Ela agradece ao Baka por ter enviado Jin para longe dela, e como recompensa, ela oferece ao herói estúpido um grande poder, lhe transformando em um grande monstro loiro. Nesse momento, Mali inicia seu processo de vingança contra os nobres que a selaram com Jin. Mas ao ver um fragmento de teleporte, ela inicia sua caçada à família real pensando que estão fugindo. De volta à democracia, Ia acorda, mas ela se surpreende ao ver que foi curada. Fliu então diz a ela que só está viva porque Riz interviu. Nesse momento, Bali surge perguntando o que farão com ela. Fliu diz que pretende selá-la, mas antes disso, Fliu resolve descobrir quem foi que a enviou. E para isso, ele surpreende Ia assim que ativa a magia de projeção de memórias, revelando que o idiota do herói foi o responsável. Mais ciente que não pode apenas a selar e enviá-la para o castelo, Fliu pensa em algo, mas é aí que Riz entra na conversa e decide transformar Ia em serva. Ela diz que ao devolver Jin ao castelo, significa que ela voltaria a virar problema. Então o melhor é fazer com que Ia fique por perto onde possa ser controlada. Assim eles poderiam até aumentar a força da alcateia. No entanto, Fliu percebe que Riz está se forçando para passar por cima de seu orgulho, apenas para aceitar alguém que a fez parecer fraca na frente dele. Sem saída, Fliu oferece a Ia a opção de viver com eles, caso ela prometa nunca mais matar alguém. Surpresa! Ia se questiona sobre o que está acontecendo, afinal, os humanos são muito relutantes em se separar do ódio e das obsessões, que são capazes de sacrificar outros para conquistá-los. No entanto, Fliu é alguém diferente. Ia então decide servi-lo como sua leal serva e viver para ver o que ele irá conquistar. Mas de repente ao olhá-lo, ela se lembra do olhar sombrio de Fliu, o que a faz sentir tanta emoção. E bom, Riz percebe isso, a questionando do porquê ela está toda vermelha. No entanto, o grupo logo percebe a bagunça que o lugar virou, então Fliu resolve usar sua magia de reversão temporal, mas Ia se desculpa por sua intromissão e informa a Fliu que ele não deveria usar mais essa técnica. Ela revela que ela pode alterar o tempo, mas apenas dentro de uma determinada área, o que pode ocasionar problemas graves, mas ainda assim, ela diz que os humanos nunca poderiam usá-la. Mas devido a ele ser um ser supremo, ele possui o símbolo da habilidade infinita, lhe permitindo usar a magia chamada Epifania, uma magia dada apenas àqueles que conquistam título transcendente. Isso permite que uma vez que alguma magia lhe atinja, ele possa adquirir para si mesmo todas as magias associadas à técnica. De volta a casa, as garotas ficam assustadas ao ver que Fliu simplesmente domesticou uma Dijin para viver com todos. Ao anoitecer, Fliu se lembra das palavras de Ia explicando que ele adquiriu todas as magias de uma Jin, assim que Ia o atingiu com o primeiro golpe. Mas assim que ele vai até o quarto, ele encontra Riz triste, mas antes que possa descobrir o que houve, Riz lhe puxa para a cama. Ela pergunta se ele pretende voltar para seu mundo, agora que possui os poderes de uma Jin. E caso pretenda voltar, Riz lhe pede para levá-la junto. Surpreso,
Fliu diz a ela que não pretende voltar para seu mundo, muito menos levá-la a um mundo que odeia semi-humanos. Ele diz a ela que pretende ficar e viver ali com ela. Nesse momento, Fliu revela a ela que quando a viu praticamente morta, ele se arrependeu de não ter vivido uma vida completa ao seu lado como um casal oficial, não como um casal de fachada. Surpresa, Rhys lhe diz que para ela, esse casamento nunca foi apenas um disfarce, mas algo real e verdadeiro. Surpreso, Fliu a beija enquanto a deita. Mas é aí que Rhys lhe diz que agora ele não precisa esconder sua verdadeira forma. Ciente disso, Fliu diz a ela que quem ele era antes agora não importa, contanto que ambos estejam juntos. Mas de repente, o drama é interrompido quando eles percebem que Ia estava assistindo tudo. A garota então diz que estava ali desde o momento em que ambos sentaram na cama, e como uma boa serva, ela deve testemunhar os caminhos trilhados pelo seu mestre supremo. Envergonhado, Fliu a diz para não fazer isso, mas Ia, como promessa, diz que irá ficar invisível da próxima vez para não interrompê-los. Na cidade, a princesa inicia sua busca por Fliu. No entanto, assim que as pessoas dizem que não conhecem ele, ela começa a ficar triste. Mas na casa, as garotas ficam surpresas ao saber que Ia assumiu as funções de empregada doméstica, mas assim que Ia diz que poderia ter usado magia, Rhys a proíbe de usá-la. Afinal, a Lupina acredita que para cuidar da alcateia de seu marido, as coisas devem ser feitas sem magia. Então Ia, ciente disso, promete manter a casa limpa de forma manual, o que deixa as outras garotas preocupadas. Elas pensam que agora podem virar inúteis com uma Jean trabalhando lá. Horas depois, o recém-casal, agora oficialmente casados, vão até a cidade para vender o novo traje criado por Fliu. E é aí que Rhys fica toda vermelha ao ver como seu amado marido fica sério quando está trabalhando. Mas de repente, um grande portal se abre para o surgimento de um monstro. Nesse momento, os guardas tentam proteger a princesa, mas Mario joga para longe, restando apenas o capitão. Nesse momento, Ia surge na cidade e explica para Fliu que o monstro é humano. No entanto, ele está sendo controlado pela Damalinas, a grande maga da meia-noite. Antigamente, Mali já foi a mais poderosa maga do reino, mas assim que se corrompeu com magia obscura, o herói da época matou, selando seu último fragmento na pedra a qual a espada que selou Jean estava presa. Mas assim que o idiota do herói a soltou, Mali também ficou livre. Em resumo, tudo é culpa dela mesma. E então, para se redimir, ela pede a permissão de Fliu para parar Mali. Fliu autoriza, contanto que ela tenha cuidado com os civis. Mas assim que Mali iria atacar a princesa, Ia surge a protegendo. Irritada, Mali tenta atacar novamente, mas Ia facilmente bloqueia seu ataque. Ela diz a Mali que não se importa com nada nesse mundo, contanto que ninguém incomode seu mestre. Ainda mais quando nenhuma magia desse mundo funciona contra ela, ainda mais vindo de uma humana. Irritada, Mali tenta usar o idiota como distração para lançar sua chuva de chamas, mas novamente ela falha diante da barreira criada por Ia. No entanto, Mali se recusa a desistir e usa toda a magia obtida da Terra para aumentar o tamanho do idiota. Mas sua técnica é desfeita assim que Fliu surge, cancelando todos os poderes de Mali. Surpresa, Ia se curva enquanto se desculpa por fazê-lo se envolver nessa luta, mas assim que Fliu então diz a ela que está tudo bem, Ia pede a permissão para terminar isso. Fliu autoriza, então Ia mira dali disparando enquanto a ordena que desapareça. Nesse momento, Mali é atingida pelo selamento de Ia, desfazendo o controle sobre a garota e o idiota do herói. No entanto, Ia simplesmente engole o selamento para prender Mali em sua mente, mas ambos são interrompidos quando a princesa pergunta a Fliu se ele é Fliu. Assim que confirma, ela se apresenta como Elizabeth Cloirod, a primeira princesa do reino de Cloirod. Ela se curva agradecendo a tudo que Fliu tem feito pelo reino, mas também se desculpa pela forma como foi tratado pelo rei e o ex-herói. No entanto, Elizabeth logo vai ao assunto principal. Ela explica que vieram ao oeste apenas para encontrá-lo. Surpreso, Fliu pergunta o que ela quer dizer. Em resposta, ela diz que o antigo herói perdeu seu posto pelos problemas que criou. Então o reino está atrás do verdadeiro herói convocado de outro mundo. Mas Fliu, sabendo aonde iria chegar esse assunto, resolve dizer à princesa que não é alguém capaz disso. Além disso, a sua vida atual é o melhor que poderia imaginar, então seu único desejo é viver em paz, e não fazer de tudo pelo reino apenas para beneficiar a humanidade. De volta a casa, as garotas pedem a permissão de Fliu para comprarem a área ao redor da casa. Assim poderiam expandir o campo e o pasto. Porém, assim que Fliu concorda, ele avalia a quantia de metros quadrados desejadas, e calcula o valor final. Assim que olham o valor, as garotas se assustam ao notarem que não teriam como pagar. Fliu explica que como estão longe das terras do Lorde Demônio, não existe nenhum demônio por essas áreas, então o valor das terras foram aumentadas pela alta segurança. No entanto, sabendo que as garotas desejam muito se sentirem úteis, Fliu diz a elas que irá assumir o valor. Assim elas poderiam trabalhar nas terras. No entanto,
As garotas ficam mal ao verem ele investir novamente enquanto elas se viam como parasitas, e Fleo nota isso. Ele então propõe para elas pagarem 30% dos lucros da colheita como aluguel. Do lado de fora, Fleo, com todo o seu conhecimento em negócios, aconselha as garotas a reservarem uma área para plantar vegetais que não são cultivados nessas regiões, mas assim que Bloom fica curiosa como farão isso, Fleo diz a ela que eles podem controlar as temperaturas com magia, mas Bloom lhe diz que ficaria mal em ficar lhe chamando para usar sua magia toda hora. Por sorte, Ia surge-lhe dizendo que ela pode fazer isso como serva e usar sua magia. Ao entardecer, Fleo aproveita o momento a sós com Rhys para lhe dar um anel. Surpresa! Rhys pergunta se é o que ela está pensando. Em resposta, Fleo a diz que sim enquanto mostra o outro anel em seu dedo. Contente, Rhys pula em seus braços enquanto chora de alegria. Horas depois, Barry se encontra em um estranho local, mas enquanto tenta entender o que está acontecendo, Gorzal surge a dizendo que a partir de hoje ela se tornará sua esposa. Surpresa e apavorada, Barry começa a gritar desesperado enquanto acorda de seu pesadelo. Ao amanhecer, Rhys percebe que Barry está tensa, então de forma gentil ela tenta conversar com ela, mas assim que Barry a diz que sonhou com alguém, instintivamente Rhys diz a ela que para os lupinos, os sonhos são a própria imagem dos próprios desejos. Ela conta que quando se tem um amor proibido, quem se ama aparece nos seus sonhos, que se tornam pesadelos. Surpresa, Barry grita que não está apaixonada. Isso chama a atenção das garotas que surgem dizendo que pode ser o Lorde Mal, afinal, ele veio várias vezes até a casa apenas para vê-la. Nesse momento, Ia surge curiosa sobre sentimentos e pergunta a Rhys como ela se encantou pelo seu mestre. Rhys de forma doce e tímida explica que em seu antigo clã, os lupinos costumam resolver tudo com força bruta. Isso inclui lutar com qualquer um que demonstre interesse em algo que você queira. Então, para não acabar em morte, os lupinos preferem ficar quietos na sua. No entanto, após conhecer Fleo, ela diz que notou que ele sempre parece permanecer com a guarda aberta, então após sua luta ela decidiu que precisava ajudá-lo, mas com o passar do tempo, ela sentiu que ser alguém mais aberto e doce não era tão ruim quanto pensava. Nesse momento, Fleo surge sem graça enquanto Rhys diz que falou de seus sentimentos. Por sorte, o sistema notifica Fleo sobre uma possível ameaça próxima à barreira de proteção. Ao mesmo tempo na capital, o conselheiro solicita uma audiência com a princesa. Ele diz que as moedas dadas por Fleo eram de ouro Hold emitidas pelo castelo. Surpresa, ela se lembra de quando Fleo as entregou após o incidente com a bruxa e ex-herói. No entanto, moedas de ouro Hold não são distribuídas entre o público geral, então ela pergunta como ele conseguiu. Em resposta, o conselheiro diz que entregaram a mesma quantia de moedas a um jovem chamado Banasa, que foi invocado como candidato a herói e depois foi banido. Surpresos, todos presentes ligam os pontos e percebem que Banasa e Fleo são a mesma pessoa. A princesa então diz que eles devem se desculpar com Fleo sobre o ocorrido do banimento, mas de repente, um guarda surge interrompendo a corte para informar que o ex-herói e sua companheira Tsuya fugiram da prisão. A princesa então, ciente da falta de soldados disponíveis, ordena para que solicitem ajuda da guilda para encontrá-los. Ao mesmo tempo na floresta, o desgenial do herói Tsuya se esconde na mata. Ele então resolve verificar o conteúdo da bolsa dimensional que roubou do castelo antes de fugirem. No entanto, ao vê-la, ele descobre que ela só possui água e um baú de tesouro. Curioso, ele resolve verificar o conteúdo do baú, mas assim que o abre, ele apenas encontra uma pá mágica. Irritado, ele grita por não haver ouro no baú, mas isso chama a atenção dos guardas. Então, como única saída, o ex-herói testa a pá criando um grande buraco para se esconderem. Cortamos para o castelo do Lorde Mal, onde Minas informa ao Lorde Mal que ainda não encontraram o novo local da Casa de Fleo. Minas então aproveita e tenta convencer Mal a atacar com tudo o castelo real. Assim eles poderiam sacrificar algumas feras mágicas para abrirem um caminho pela técnica de purificação até o castelo, e destruí-los. Irritado, Mal se levanta enquanto diz a ela que mesmo que aproveitem que o reino está fraco, Fleo sozinho pode conjurar a técnica de purificação, e derrotar todos caso não goste do reino ser invadido. Ele reforça dizendo que não vale a pena sacrificar vidas apenas para conquistarem os humanos, mas sem que saibam, uma misteriosa mulher ouve tudo com alegria. Ela então vai até o irmão do mal, Yuigard, para contar tudo o que ouviu. Irritado, Yuigard libera sua energia que fere nova beldade da obra. Yuigard então se levanta pronto para desafiar seu irmão pelo comando do exército demoníaco. Horas depois, Fleo, Rhys e Barry discutem sobre quem irá pagar o almoço, quando de repente, Ia surge alertando sobre um grande poder se aproximando. Neste momento, Fleo entra no caminho surpreso que Gorzal os tem encontrado. Ele explica que um dos espiões de Uli detectou uma poderosa magia próxima, então resolveu vir conferir.
O grupo então vão almoçar, mas durante a refeição, Bali, com todos seus pensamentos ainda bagunçados, questiona Gozal se ele está próximo deles apenas para aprender sobre os humanos. Em resposta, Gozal diz que sim, o que enfurece Bali, forçando Flio a intervir. Gozal tenta explicar que ambos os lados vivem em guerra há séculos, principalmente porque a existência dos demônios é prejudicial aos humanos devido ao Malicium, uma toxina que exala dos demônios. Confuso, Flio pergunta do porquê nunca sentiu nada disso vindo de Riz. Em resposta, e explica que alguns demônios e feras mágicas podem controlar sua emissão de Malicium. Malicium é como se fosse radiação dentro desse universo. Gozal, ciente que estragou o clima, se desculpa e vai embora. No caminho de volta, Flio pensa sobre tudo. Inicialmente ele estava feliz por ter vindo a um mundo sem discriminação de raças, mas agora, tudo muda. Por sorte, Flio se lembra que não está sozinho e corre até Riz para abraçá-la. Por outro lado, o ex-herói, em sua tentativa de sair do buraco que se meteu, acaba sendo desconcentrado por um pouco de drama de enredo. Alguns dias se passam, e durante o café, Riz é parabenizada por sua incrível evolução na cozinha. Ela revela que sua antiga professora de culinária chegou à cidade, então ela voltou a praticar, mas agora, ela aprendeu a fazer comida para crianças. No entanto, eles são interrompidos quando a campainha toca. Assim que abre, Flio se depara com a princesa Elizabeth. Rapidamente Flio repete que não irá se unir à causa dos humanos na guerra, mas a princesa lhe interrompe pedindo desculpas pelo incidente da invocação enquanto o chama por seu nome verdadeiro, Banasa. Surpreso pela descoberta, ambos entram para conversarem, mas Elizabeth pede a Flio para conversarem a sós. No entanto, Riz se recusa a deixá-los sozinho, pronta para uma luta, mas Flio percebe, e decide dizer à princesa que se ela quiser falar algo, será na presença de sua esposa ou pode ir embora. Envergonhada, Riz tenta se esconder. Por outro lado, Elizabeth resolve acatar a exigência de Flio. Então, assim que ficam sozinhos, ela vai até ele e se ajoelha implorando por desculpas pelas injustiças que sofreu. Surpreso, Flio diz a ela que isso já ficou no passado, e agora ele não é mais Banasa, mas sim Flio, um simples comerciante. Grata pela humildade dele, ela lhe oferece um mapa especial. Ela revela que os pontos que estão piscando são as posições dos comandantes com pedras mágicas. Confuso, Flio a pergunta do porquê está mostrando algo tão confidencial do reino. Em resposta, ela diz que a magia de purificação está se dissipando, e em breve, as forças do Rei Demônio irão atacar. Mas também, os magos, incluindo o rei, estão incapacitados de lutar, então por esse motivo, ela pede a Flio para ajudá-los com a proteção das cidades que estão sem tropas. Nesse momento, Riz a chama de egoísta. Ela diz à princesa que depois de tudo o que fizeram ele passar, ela tem coragem de vir atrás dele para lhe pedir ajuda. Ciente dos erros da coroa, Elizabeth explica que devido à técnica de purificação, o rei está fora de serviço, mas assim que voltar ao normal, é certo que ele enviará tropas atrás de Flio pelas ligações com alguns demônios. Irritada, Riz pergunta a ela se isso é uma ameaça. Em resposta, ela diz que não, mas explica que há coisas que só pode fazer enquanto tem autoridade de rei, e uma delas é responsabilizar o antigo rei pela difamação do verdadeiro herói, e pela nomeação de um falso herói. Assim poderia forçar o antigo rei a renunciar e ser preso, porém para isso acontecer, ela precisa de Flio. Irritada, Riz se levanta dizendo que ela só quer usar Flio para se tornar governante de forma permanente. No entanto, Flio a diz para se acalmar. Ele pergunta à princesa se ela veio apenas para se assegurar que ele não escolheu um lado. Afinal, essas terras não estão em meio ao conflito. Surpresa por Flio ter entendido sua jogada, ela diz que usou uma desculpa para vir e mostrar a maior prova de confiança vinda de seu novo governo. Ao mesmo tempo na cidade, o ex-herói Tsuya continua sua fuga dos aventureiros, mas para a curiosidade do Mané Loiro, ele pergunta a Tsuya do porquê ela continua lhe seguindo quando perdeu tudo. Em resposta, ela diz que ainda o admira, mesmo que faça muitas coisas da forma errada. Surpreso, ele agradece por isso, mas é aí que ambos são interrompidos quando Fufun surge os capturando. Ao anoitecer, Riz vai até Flio para ver se está bem, mas é aí que ele revela que desde que chegou a esse mundo, ele esteve preso a uma guerra entre raças, e por mais que não deseje lutar, ele deseja que seu futuro filho viva em um mundo seguro e pacífico. Então, para que isso aconteça, ele sabe que alguma hora terá que fazer algo. Ao amanhecer, o alarme do vilarejo toca. Nesse momento, vários monstros surgem da floresta em direção a uma pequena garotinha. Para a sorte dela, Flio e Riz surgem para salvá-la e segurar os monstros. Riz o questiona do porquê ele aceitou esse trabalho sem recompensa. Em resposta, Flio diz a ela que caso aceitasse, isso seria visto como uma escolha de lado por dinheiro. Então, após ouvir o pedido da princesa, ele soube que perdeu sua escolha.
Confusa, Rhys pensa que ele vai se casar com a princesa, mas ele nega. Ela explica que em muitas raças, é comum os homens terem várias esposas, mas um dos monstros os interrompe dizendo a Rhys que é vergonhoso um lupino se unir a humanos. O ignorando, Fliu diz a todos para irem embora sem lutar. Mas os monstros prontos para o combate tentam o desafiar. Rhys diz a todos que eles não teriam chance, ainda mais quando não conseguem passar por uma simples barreira. Irritado, um grande ciclope surge. Ele diz a Rhys que não é surpresa um lupino se render a um humano. Ainda mais vindo de uma raça covarde com um líder patético que acabou morto. Apesar de ser um dos 4 generais, irritada, Rhys pede permissão para lidar com o ciclope. Ela diz que se alguém é corajoso o suficiente para menosprezar uma raça pela derrota cujo orgulho é o poder militar, apenas porque seu líder caiu em batalha, como irmã mais nova, é sua obrigação defender a honra de sua raça. Preocupado, Fliu tenta impedir, mas assim que nota sua determinação, ele resolve deixá-la ir. Rapidamente, Rhys vai até o grande ciclope que a ataca. Mas facilmente Rhys desvia de tudo e inicia seu contra-ataque. No entanto, o ciclope a diz que seus ataques são fracos. Em resposta, Rhys o diz para agradecer seu marido por ensiná-la moderação. Pois se fosse sua antiga eu, já estaria no chão. Nesse momento, Rhys usa seu salto mágico para flutuar enquanto prepara seu ataque. Ela então troca de lugar com o ciclope. Irritado, ele arremessa seu bastão nela, mas Rhys troca de lugar novamente fazendo o ciclope ser atingido por seu próprio ataque. Rhys então prepara algumas árvores, e as joga em direção ao ciclope o prendendo no chão. Furioso, o ciclope a chama de insolente por estar lutando como um humano. Rhys então lhe diz para agradecer, pois é graças a essa insolência que está vivo. Os demais monstros avançam sobre Rhys, mas Fliu intervém para encerrar a luta. Ele se vira para o ciclope lhe curando as feridas. Surpreso, ele questiona Fliu do porquê ele fez isso. Em resposta, Fliu explica que não deseja lutar, apenas quer viver em paz com sua nova amiga. E por esse motivo, todos devem voltar para suas terras, mas caso não queiram, Fliu diz a todos que está pronto para lutar, até que resolvam recuar. Assim que desistem e vão embora, Rhys diz estar orgulhosa da postura de malvado que Fliu fez, mas ainda assim, ela lhe questiona se não deveriam ter sido mais duros com eles até que sua vontade de lutar seja destruída. Em resposta, Fliu diz que isso só aumentaria o ódio entre os dois lados. Dias depois, um mensageiro informa a rainha que um aventureiro misterioso acompanhado de um lobo prateado está afugentando os invasores em todas as cidades. No entanto, ele sempre some sem falar seu nome ou pedir uma recompensa. Ele apenas diz que foi um pedido da princesa. Nesse momento, tanto o conselheiro quanto a princesa entendem que o aventureiro misterioso é Banasa, ou melhor, Fliu. Ela então ordena que informe todas as tropas que se virem o aventureiro. Eles devem prestar todo apoio a ele em combate. Mas não muito longe de uma luta de Fliu, Gozal em sua patrulha é informado por Grianil, uma espiã de Uly, que Uigard estava reunindo os generais para assumir o trono. Mas enquanto Uly tentava convencer os generais que isso era traição, Yormint então a disse que apenas serviriam de testemunhas do combate, assim poderiam ver quem irá assumir o trono. Mas a garota não aceitando isso, ela arrisca tudo em um ataque a Uigard. Mas a grande diferença de poder a deixa exposta para um ataque. Por sorte, Gol surge para salvá-la. Assim que o vê, o irmão mais novo lhe diz que suas ações foram imprudentes nos últimos dias. Sem ligar muito, Gol lhe pergunta que ações foram essas, surpreso pela ironia, e Ormínito diz que ele andou visitando os humanos e curtindo a vida com eles. No entanto, também amoleceu ao ponto de recuar com as tropas, quando os humanos ficaram expostos a um ataque final. Ainda sem se importar, ele pergunta a Yormint se foi o responsável por enviar tropas sem autorização para o campo de batalha. O mais jovem confirma, mas assim que Gol nota que seus generais sabiam dos ataques sem consentimento, ele libera sua densa energia impressionando a todos. No entanto, para a surpresa de todos, Gol remove o bracelete símbolo do Lorde Mal e renuncia ao seu posto. Ele diz que como todos acreditam que ele fracassou, então não há motivos para lutar pelo trono. Irritado, Yormint pensando que Gol estava tirando sarro dele, resolve avançar sobre ele, mas devido à grande diferença de poder, Gol facilmente lhe faz sair de forma democrática do castelo, o que deixou todos os generais apavorados. No dia seguinte, o famoso Lorde Mal vai até Fliu com um pedido inusitado. Ele pede abrigo até que as coisas se resolvam. Surpresos, Rhys pergunta se é piada, mas é aí que ele explica que seu irmão Uigard é quem está enviando tropas para atacar os humanos. E agora ele resolveu aplicar um golpe de poder para assumir o trono. Surpreso, Fliu não esperava por essa. De repente, Bali entra na sala contente, mas seu humor muda rápido. Assim que nota as duas figuras que mais lhe preocupa,
Não demore e logo as garotas também chegam na sala. Gozal então continua seu pedido. Ele diz que agora que abdicou do posto de Lorde Mal, ele é apenas um simples desgarrado junto com o Lee, e como não sabia para onde ir, ele resolveu ir até os únicos que considera como amigo. Mas ao ver que as garotas continuam tensas, ele diz que agora não há mais motivos para atacar os humanos, então promete se comportar. Por outro lado, o Lee resolve zoar as garotas as assustando. Fleo então decide encerrar o caso, e diz aos dois que podem viver com eles, mas Rhys fica curiosa e pergunta como esse rei mal ficou falido. Em resposta, o Lee explica que assim que saíram do reino, vários soldados e espiões escolheram deserdar junto com eles. Então Gozal decidiu dar seus recursos para eles sobreviverem como gratidão pela lealdade. No dia seguinte, Gozal acompanha Fleo em sua fábrica de equipamentos, e para surpresa dele, ele descobre que Fleo conseguiu utilizar as escamas de dragões para produzir escudos anti-magia. Fleo então explica que para evitar que os humanos usem suas criações para a guerra, ele concentrou um bloqueio mágico que impede que as armas sejam usadas em batalhas com exércitos. Ao cair da noite, todos se reúnem em volta da fogueira para curtirem a sopa e conversarem, mas assim que todos vão dormir, Bali fica nervosa sobre a presença do novo inquilino que mexe com sua cabeça. Bom, claro que isso não passaria despercebido por Fleo e Rhys. Os dois então vão até ela para conversar. Mas Bali diz que entende o que eles estão tentando fazer, e por mais que Gozal e o Lee possam agir de forma praticamente humana, conversando e rindo casualmente, a cavaleira dentro dela não consegue se esquecer dos rostos de todos que deram suas vidas em uma guerra de gerações, mesmo que saiba que Gozal não é alguém mau. No entanto, Fleo lhe diz que é natural se sentir assim, afinal não é a única humana que pensa assim, pois todos rejeitam os demônios de formas diferentes. Por outro lado, Rhys diz a ela que acredita que os dois vieram por necessidade, pois facilmente poderiam se virar com os desertores que o seguiram, mas sim vieram como desculpa para protegê-los do novo rei. E por mais que eles tenham Fleo, Ia e Damalinas dentro da ilha, os dois vieram da mesma forma, apenas por se importarem. Bali pergunta a eles se não se sentem vigiados. Fleo a diz que não, afinal eles só precisam coexistir para não ter problemas, então não é necessário virar amiga de todos. Nesse momento, Rhys a questiona do porquê ela não aceita os dois, mas tudo bem quando é ela, afinal, também fez parte do exército do Rei Mal. Surpresa pela pergunta, Bali entra em pânico. Ela diz que não consegue vê-la como ameaça quando viu seu lado fofo e atrapalhado. No dia seguinte, Bali resolve ir até Gozal e o Lee para lhes dizer para andarem na linha ou terão problemas, mas é aí que uma onda de provocações entre o Lee e Bali inicia. Por outro lado, Gozal, contente com ela, resolve intervir na confusão das duas para agradecê-la por aceitá-los em casa. Por outro lado, a dupla dinâmica consegue mais uma vez fugir de sua captura com muitos itens raros roubados. Dias depois, os generais começam a se questionar sobre as imprudências militares realizadas pelo novo rei. Eles sabem que Go realizava estudos para descobrir se era ou não viável atacar, mas com sua renúncia ao trono, a unidade de inteligência de Uliminas também desertou, deixando o reino sem informações ou comunicação interna. De volta ao casal, Rhys recebe um prêmio na feira da cidade que concede a eles uma viagem para Termas. No entanto, o prêmio só é válido para ir em grupo de 3 a 15 pessoas, o que frustra seus planos para uma viagem em casal. O grupo então parte para as termas ao leste. Mas Rhys continua triste pela presença de todos. Bom, as coisas mudam rápido, assim que ela ouve as garotas falando que as termas têm benefícios ótimos, como fortificação nutricional, pele saudável e fertilidade. Ao ouvir fertilidade, ela fica contente se imaginando construindo uma família com Fleo. Eles logo chegam à entrada, mas Rhys aproveita a distração para ir até uma atendente pedir informações das termas de fertilidade. Em resposta, a mulher a diz para ir ao banho e a Nagili desejando boa sorte. No entanto, durante o caminho, Brawl esbarra em Orminit, que também estava lá disfarçado, mas antes que ele comece um problema, sua assistente lhe faz se controlar para não criar mais problemas. No entanto, após acalmar as coisas, o grupo segue até as termas. Mas logo são vistos por Rhys, Gozal e o Lee. Surpresos, Gozal propõe de irem cumprimentá-los, mas é aí que Rhys se enfurece e ameaça dar um fim neles se estragarem sua viagem com Fleo. Agora na sala de banho, o grupo se prepara para se divertirem. Cada um tem um plano em mente, mas Biller é um caso de drama, já Rhys não fica muito atrás não. Ia por outro lado,
Como não podia acompanhar o casal em seu drama, decidiu ir até a bruxa presa em sua mente para descobrir mais sobre o drama que não pode ver. Agora nas termas, Rhys e Flew aproveitam as águas termais enquanto conversam através da parede. Por outro lado, Billerine decide ir até o Museu de Drama para explorar mais enredo. No entanto, ela é pega por Ia, que também decide ir para descobrir mais sobre o drama. Mas em meio à casa de descanso, o grupo de Uigard aproveitam sua refeição enquanto fingem que não gostam da comida dos humanos. Mas é aí que Uigard resolve pedir um entretenimento. Dois generais então começam a lutar entre si, mas durante a luta, o cristal de Malicium cai, fazendo que a energia mágica de um deles se espalhasse. Por sorte, ou não, o ex-herói surge nas termas com as joias roubadas. E graças ao roteiro Kun, uma dessas joias era um catalisador de Malicium. Nesse momento, o cristal roubado acaba traindo o Malicium emitido. Em seguida ele se funde ao ex-herói criando um grande monstro de Malicium. Ao mesmo tempo, Barry aproveita que Uli estava sozinha e lhe pergunta se ela possui sentimentos por Gozal. Sem graça, a garota tenta desviar da pergunta enquanto diz todos os pontos positivos dele, mas isso só a faz confirmar as suspeitas de Barry. No entanto, ambas são surpreendidas quando uma explosão acontece. Por sorte, antes que o prédio principal caia, Flew consegue usar sua magia para paralisar o tempo de todo o prédio, assim ele não cairia. Mas como não poderia se mover, ele então envia Rhys para ver o problema. Ao mesmo tempo, Uli com sua visão de felina consegue visualizar uma joia amplificadora de Malicium. Essa joia só pode ser controlada nas mãos de um demônio, já com outras espécies, ela se descontrola. Barry então diz às garotas para protegerem os civis, mas assim que Gozal diz para deixarem com Flew, Barry diz que sabe que não podem fazer muito, mas são mais que capazes de estarem ao lado de Flew para serem úteis a ele em algo. Surpresos pela lealdade delas, Gozal decide ir contra as ordens de Rhys para ser discreto, e convidar Uli para se unir a ele no sermão mais tarde. Surpresa, Uli não consegue acreditar que Gozal pediu sua opinião, pois ele nunca se preocupou com sua opinião sobre algo. Apenas lhe dava ordens e pronto. Os dois então partem para o prédio principal. Assim que chegam no telhado, eles se encontram com uma Rhys furiosa pelo incômodo. Os generais avistam Gozal e ficam felizes. No entanto, Uigard resolve ir confrontar seu irmão. Ao vê-lo, Uigard resolve lançar vários ataques em Gol que facilmente os bloqueia. Irritado, ele tenta usar seu controle no monstro para um ataque total, mas Gol ainda lhe bloqueou. Por outro lado, Rhys está ansiosa para dar um fim naqueles que interromperam sua viagem com Flew. Ela salta em direção ao cristal acertando um golpe no ex-herói que sai voando. Mas Tsuya, sem ter nenhuma habilidade de voar, cai em queda livre. Por sorte, Gozal a salva após se lembrar da promessa em não deixar nenhum humano se ferir. Gozal então envia os Minas para lidar com os generais enquanto ele disciplina seu irmão. Irritado, Uigard parte com tudo para cima, mas novamente é humilhado pela técnica que reflete o ataque recebido. Ao mesmo tempo, Uli chega nos generais, mas os mesmos se negam a lutarem contra ela e Gozal. Já a puxa-saco de Uigard resolve arriscar a sorte, mas Uli, sendo mais experiente e forte, resolve aplicar democracia e liberdade. Nesse momento, Gozal resolve encerrar a luta selando os poderes de seu irmão. Surpreso, ele pergunta como fez isso. Em resposta, Gozal lhe diz que aperfeiçoou uma técnica que os humanos estavam criando para derrotá-los. Essa técnica permite que o Malicium seja selado, deixando os demônios expostos a serem derrotados facilmente. Mas graças a isso, ele revela que essa técnica permitiu que ele destronasse seu pai e assumisse o trono. Nesse momento, a gerente das termas inicia o processo de segurança. Ela ativa as magias embutidas nas yucatas para neutralizar os baderneiros das termas e jogá-los para bem longe. Bom, vocês devem estar se perguntando onde está Rhys, certo? Bem, ela só está tendo uma boa conversa com o ex-herói. Após tudo terminar, Flew usa sua técnica de reparação para consertar o prédio. Já as garotas e a equipe das termas cuidam da limpeza do local. Ao anoitecer, as garotas se reúnem nas termas para descansar. No entanto, Bron questiona Billerine sobre onde ela estava durante o ataque. Surpresa, a garota fica nervosa, mas Ia diz que ambas estavam ocupadas fazendo uma investigação. Já a bruxa selada questiona Ia do porquê uma questionável como ela está nas termas com as garotas. Após o banho todos vão comer, e é aí que a mesma recepcionista vem até Rhys com uma torta de enguia, uma refeição ótima para prover boa energia. O grupo então aproveita a refeição de agradecimento das termas, mas assim que todos dormem, Rhys vai até Flew que observa a lua. Ao vê-la,
Fliu a pergunta o que ela acha dos humanos. Em resposta, Rhys disse que considerava os humanos uma espécie inferior por ser fraca. Mas entre os humanos, a superioridade individual não é determinada pela capacidade militar. Ela revela que assim que passou a conviver com eles, ela se sentiu derrotada, mas agora para si, todos são uma família. No entanto, Rhys lhe pergunta do porquê ele fez essa pergunta. Em resposta, Fliu a diz que só queria conferir se estava feliz com sua vida atual. Mas ainda assim, depois de hoje, a guerra só irá piorar, e ciente disso, Fliu diz a ela que irá lutar para proteger as cidades e seus moradores, então ele pede sua ajuda se possível, pois quer que alguém perto de si seja capaz de pará-lo, caso ele lute completamente pelos humanos. Surpresa, Rhys lhe diz que se esse for seu desejo, irá segui-lo para onde for. Afinal, esse é o trabalho de uma boa esposa. Surpreso, Fliu não resiste ao olhar doce de Rhys e ambos iniciam seu drama de enredo. No dia seguinte, as garotas notam que Rhys está radiante e muito alegre, e graças à sua pesquisa, Biller e Bron descobrem o motivo rapidamente. Já Gozal fica curioso sobre o que elas falam, deixando-lhe irritada. O grupo então retorna para casa e seus afazeres. Já Gozal se une a Fliu na produção de equipamento para os aventureiros. Ao mesmo tempo, na capital real, Elizabeth é oficialmente consagrada princesa governante após expor os crimes de seu pai e forçá-lo a renunciar. E se ficou até o fim, comentem Level 2, deixem o like. E claro, se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever para mais. Bom, até breve meus lendários cavaleiros mágicos.